A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 42, parte 2. Pequena fé. Assim sendo, aquilo que deveríamos ter por alvo é uma fé maior. O primeiro passo na obtenção dessa fé superior consiste em perceber o que deve ser entendido por pequena fé. Veremos que esse era o método de Nosso Senhor na próxima breve sessão, que começa no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Nosso Senhor oferece-nos instruções positivas sobre como a nossa fé pode ser robustecida. Antes disso, porém, Ele queria que percebêssemos exatamente o que se deve entender por pequena fé. Devemos começar pelos aspectos negativos e somente então volver a nossa atenção para os aspectos positivos da questão. No que consiste, pois, a condição que o Senhor Jesus descreveu como pequena fé? Que espécie de fé é essa e que há de errado com ela? Em primeiro lugar, consideremos uma definição geral. Podemos afirmar acerca dessa modalidade de fé, de uma maneira geral, que se trata de uma fé confinada a apenas certa esfera da vida. Trata-se de uma fé limitada exclusivamente à questão da salvação de nossas almas e não vai além disso. Não inclui a vida inteira do crente e tudo que está envolvido nessa vida. Essa é uma queixa comumente ouvida entre nós, o povo evangélico. No que concerne à questão da salvação de nossas almas, sentimos-nos perfeitamente à vontade. Mediante a obra realizada pelo Espírito Santo, fomos despertados para que pudéssemos ver o nosso estado de condenados. Fomos convencidos de pecado. Vimos quão inteiramente incapazes nós somos de endireitar-nos sob as vistas de Deus. E vimos que o único caminho de libertação se encontra no Senhor Jesus Cristo. Vimos também que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados e dessa forma fomos reconciliados com Deus. Por igual modo, temos confiado nele, temos esta fé salvadora no que concerne ao presente e à eternidade inteira. Essa é a fé salvadora, aquilo que nos torna crentes, e sem o que nem ao menos poderíamos ser crentes. Sim, mas o povo evangélico com frequência para nesse ponto, parecendo pensar que a fé é uma questão que se aplica somente a esse aspecto da salvação. Naturalmente, o resultado disso é que, em suas vidas diárias, com frequência, os crentes vivem derrotados. Pouca diferença se pode detectar nas suas vidas diárias, em contraste com aqueles que não são crentes. Eles se tornam ansiosos e apreensivos e amoldam-se a esse mundo no tocante a muitas coisas.
A sua fé é reservada exclusivamente à questão de sua salvação final e não parecem poder exercer qualquer fé no tocante às atividades diárias da vida neste mundo. Nosso Senhor ressaltava aqui precisamente esse último aspecto. Essas pessoas que haviam chegado a conhecer a Deus como seu Pai Celeste, ainda assim viviam preocupadas com o alimento, a bebida e o vestuário. A sua fé era muito restrita, era uma pequena fé quanto a esse aspecto. O escopo dessa fé era extremamente limitado e reduzido. É necessário começarmos por aí. Você não pode ler a Bíblia sem perceber que a verdadeira fé é aquela que se estende e amplia para todos os aspectos da vida. Pode-se perceber essa verdade na vida do próprio Senhor Jesus, bem como nas vidas dos grandes heróis da fé, acerca dos quais lemos em Hebreus 11. Poderíamos expor a questão como segue: a pequena fé é aquela que não se vale de todas as promessas de Deus. Interessa-se somente por algumas delas e nessas promessas concentra toda a sua atenção. Consideremos o problema por esse ângulo. Examine a Bíblia e faça uma lista das muitíssimas promessas divinas. Você descobrirá que o número dessas promessas é espantosamente grande. Pedro refere-se às suas preciosas e muito grandes promessas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Na realidade, elas são admiráveis e estonteantes. Não há qualquer aspecto de nossas vidas que não tenha sido coberto por essas extraordinárias promessas de Deus. Quão culpados somos todos à luz deste fato. Costumamos selecionar algumas dentre essas promessas e nelas concentramos toda a nossa energia e de uma maneira ou de outra nunca nos lembramos das outras. Jamais nos valemos das outras promessas e o resultado disso é que, se nos mostramos vitoriosos quanto a determinados aspectos, falhamos muito miseravelmente em outros. Essa é a pequena fé. Trata-se de uma fé confinada ao relacionamento com algumas promessas e que não percebe que a fé deveria ser algo que nos pusesse em íntima conexão com todas as promessas do Senhor, que nos permitisse apropriar-nos de cada uma delas. Consideremos novamente esse particular segundo um ângulo ligeiramente diferente. Certa ocasião, ouvi um homem empregar uma frase que, na oportunidade, me afetou profundamente e que até hoje me comove. Não estou certo se não é essa uma das mais penetrantes declarações que já ouvi. Esse homem asseverou que a dificuldade que atinge a muitos dentre nós, os crentes, é que cremos no Senhor Jesus Cristo, mas não cremos nas suas promessas. Com isso, ele quis dizer que chegamos a ter a fé necessária para a salvação de nossas almas, mas que não cremos nele quando ele declara uma coisa como essa, ou seja, que Deus haverá de cuidar do nosso alimento, bebida e vestes. Jesus fez uma declaração que diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28. Mas, a despeito disso, guardamos para nós mesmos os nossos problemas e as nossas preocupações, sentindo-nos esmigalhados por seu excessivo peso, derrotados por essas coisas, ansiosos a respeito delas. Ora, o Senhor Jesus recomendou que fôssemos a Ele quando nos sentíssemos assim fustigados, e também nos garantiu que, se estivéssemos sedentos acerca de qualquer coisa, poderíamos ir até Ele. Assegurou-nos que todo aquele que a Ele se dirigisse
jamais teria sede, e aquele que comesse do pão que ele tem para dar jamais teria fome. O Senhor Jesus prometeu conferir-nos uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Para nunca mais termos sede. Não obstante, não acreditamos nele. Consideremos todas aquelas asserções que ele fez quando esteve neste mundo, as palavras que ele dirigiu àqueles que estavam ao seu redor. Todas essas palavras destinavam-se a nós e destinam-se a nós hoje tão certamente como quando ele as proferiu.